Minha amiga e meu amigo, você deve estar se perguntando por que a Rede Globo, através do seu telejornal, passou a combater, a criticar tanto o governo Lula. É bem verdade que as matérias que eles fazem contra o governo Lula são com base em fatos reais, não são invencionistas, não são mentiras, não são fake news. É a Rede Globo usando fatos reais para criticar Lula e o seu governo. E esse fato já vem acontecendo há uns 15, 20 dias, em que todo santo dia a Globo News escala a sua equipe de jornalistas para fazer críticas ao governo Lula. Basta lembrar que há alguns dias atrás isso não era feito. Muitas coisas aconteceram e a Globo fez vistas grossas. Por exemplo, os arroubos autoritários do Supremo Tribunal Federal, a prisão de patriotas inocentes, as muitas mentiras que o governo dissemina contra os manifestantes de direita, o presidente Bolsonaro, e que a Globo ou corrobora, reverbera, ou se silencia. Inúmeros foram os casos que a Globo se fingiu de morta. Por exemplo, a mega manifestação do dia 25 de fevereiro. A Globo não deu uma linha sequer. Mas, ultimamente, ela vem fazendo matérias de forma pontual, contra o governo Lula. E isso tem um significado. As pessoas não param para observar, mas tem um significado. Esse festival de críticas que ela está fazendo ao governo Lula, ela tem um objetivo claro, é parte, entendo eu, leitura minha, é parte de um desenho que eles fizeram lá atrás, antes da eleição, e que está seguindo o script rigorosamente. Olha só, eu vou colocar uma das muitas críticas que a Globo fez através do Globo News para você analisar. Depois eu volto com os comentários dizendo o que eu penso que possa estar por trás dessas críticas. Olha esse vídeo. E você expressava para mim uma preocupação com a pessoa física Lula, né? Presidente Lula, como sendo um grande impedimento para o aumento de popularidade da administração dele. Por quê, Camarote? Por causa da fala do presidente Lula, Tralha. O que você tem? O presidente Lula, a gente tem falado aqui, essa pesquisa, lógico, ela é o conjunto da obra. Não é apenas o presidente Lula. Mas quando o presidente Lula comunica mal, dá tropeço, abre flanco. Ontem a gente estava falando o seguinte, o Lula tinha feito um ataque de que tinha sumido os móveis, o mobiliário do Palácio do Alvorada e culpou o Bolsonaro. E é lógico que isso desgasta a imagem presidencial. Natuza falava ontem, a fala presidencial. O Lula está vulgarizando a fala presidencial. E eu percebo essa preocupação de vários assessores. Eu posso falar inúmeras coisas do Lula. Desde a economia, intervencionista em relação à Petrobras, intervencionista em relação à Vale, que é uma empresa privada, na política externa, quando avaliza uma democracia inexistente na Venezuela quando a ditadura, a questão dos evangélicos mesmo, mas ele erra a mão quando ele compara o que está acontecendo na faixa de Gaza, o que Hitler fez com os judeus, ou seja, o Holocausto. E isso, a comunidade evangélica fica com o pé atrás. Quando ele diz que não tem que conversar com as lideranças evangélicas. É por isso que eu digo, é o conjunto da obra. Você tem um país polarizado, em compensação você tem problemas reais na segurança pública. Natuza está falando da questão da saúde. Você tem a questão da dengue, as pessoas estão assustadas com isso. A comunicação digital do governo não existe. Eu estava conversei com vários parlamentares no dia de hoje. E assim, todos preocupados. Quem é do governo e quem é de fora começa a apontar os erros. Então você tem, eu digo, é o conjunto da obra.
Isso é um alerta, essa pesquisa, vem em sintonia com outras pesquisas. O governo está preocupado, mas quando você pega a figura Lula, ninguém sabe como resolver. Esse é o problema. Minha amiga e meu amigo, se você parar para analisar direitinho, você vai ver que a crítica ela é seletiva e pensada. É no campo da economia, é no campo do Lula, quando ele faz as suas falas toscas, mas em momento algum a Globo critica os arroubos autoritários do Supremo Tribunal Federal, dos presos políticos que hoje o Brasil coleciona, ou jornalistas que estão autoexilados, processados, presos com tornozeleira, não. A crítica ela é pontual. E por quê? Repito, leitura minha. Essas críticas faz parte de um esquema que eu entendo que eles programaram lá atrás. Ou seja, desgastar Lula ao ponto de levá-lo a um processo de impeachment para colocar num poder alguém que é afinado com eles, que eles sempre queriam vê-lo no poder, mas que esse alguém não tem votos. E esse alguém chama-se Geraldo Alckmin, o vice-presidente de Lula. Essas críticas que se começam a desenhar de forma seletiva pela Globo, ela tem esse objetivo: derrubar Lula, pavimentando o caminho para a assunção, para a tomada do poder pelo Geraldo Alckmin. Porque esse sim, esse é queridinho do sistema. Conforme eu falei, repito, é querido do sistema, mas não tem voto. Por essa razão, tiraram Lula da cadeia para somar força com ele numa candidatura presidencial. Chega os dois juntos, Lula presidente, Geraldo Alckmin vice, corta as pernas e a cabeça de Lula, politicamente falando, abrindo caminho para Geraldo Alckmin, ficando tudo como planejado lá atrás. Então, não é surpresa em ver a Globo fazendo isso. Não é surpresa. E também não acredite que a Globo, ao criticar Lula, eles estão fazendo um encontro com a verdade e com bom jornalismo. Não, não. As críticas são seletivas e o objetivo não é noticiar os fatos, mas sim desgastar o governo Lula. Contudo, repito, com bases em verdades, mas meias verdades, porque as verdades todas não são ditas. Então, minha amiga e meu amigo, pode ter certeza, nós vamos ter nesse ano de 2024 eleições municipais em que vamos escolher prefeitos e vereadores. Lula, o PT, a esquerda, vão tomar uma pancada nas urnas, vão perder o caminho de casa, vão ficar fragilizados. A partir do ano que vem, 2025, acabou o carnaval, o que vai se discutir? Impeachment do Lula, que vai vingar em 2025, abrindo caminho para que o Geraldo Alckmin possa assumir. Tudo isso foi desenhado lá atrás. Foi por essa razão que tiraram Lula da cadeia. Foi por essa razão que Lula e Alckmin, que eram aparentemente adversários políticos, vieram caminhando junto. Por quê? O Lula tinha os votos, e isso é inegável. E o Geraldo Alckmin, o queridinho do sistema, não tinha voto. Usaram o Lula para desenhar o quadro que aí está. Ou seja, o sistema malandramente fez a esquerda votar e fazer um esquema para conduzir ao poder aqueles que eles sempre criticaram. O PSDB e Geraldo Alckmin. Hoje Alckmin está no PSB, mas o coração dele é tucano, é PSDB. Até isso eles fizeram para dar uma mascarada. Não poderia ser uma aliança com o PSDB, porque ficaria feio demais. Aí vai Geraldo Alckmin para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é um partido de esquerda, para dizer que estão todos juntos. Não, não. Se você observar direitinho,
Geraldo Alckmin está quietinho. E quieto por quê? Porque ele não quer deixar transparecer que ele tem interesse no resultado que virá. Ele não quer a pecha de golpistas. E o próprio sistema também vai deixar para fazer essa costura e essa conclusão em 2025, depois das eleições municipais e depois do Carnaval. Para finalizar, minha amiga e meu amigo, para você que votou em Lula, acreditando que ia comer picanha e tomar cerveja, aguarde. O que você vai ter que se contentar é com chuchu. Entendeu ou quer que explique? Entendeu ou quer que eu desenhe? Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.